podcast da Mineração na TV, um programa sobre como a mineração faz parte da sua vida e garante nosso futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no podcast da Mineração na TV, no canal da GUD-PR, essa parceira, empresa 100% pernambucana, que trouxe o primeiro programa de mineração à televisão brasileira. E nesse programa, vamos falar mais uma vez sobre o meio ambiente, falando sobre engenharia, no meio ambiente, dessa vez vamos falar sobre a sociedade e o meio ambiente, a sua relação, a sua importância, e também vamos falar sobre leis, curiosidades e muito mais. E para isso, eu trouxe o meu amigo Eloísio para bater um papo. Ele é engenheiro ambiental, sanitarista, advogado, conhecedor dessa área e vai nos brindar aí com o seu conhecimento e vai tirar muitas dúvidas, nossas dúvidas, ele vai tirar. E pessoal, esse é aquele momento que eu peço para vocês fazer parte da transformação mineral. Anuncie seu programa aqui no podcast da Mineração na TV. Entre em contato comigo por johnny.lima@gmail.com. Faça parte dessa transformação mineral. Seja visto ao redor do mundo. O programa já está sendo exibido em todos os continentes do mundo. E também está chegando a hora do Interconnected Mining Experience 2022, da Mega Live da Mineração, lá no canal do podcast da Mineração. Se inscreva lá no canal, me siga nas redes sociais e veja que nós estamos tendo a honra e apoio do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, e patrocínio da System na X. Sem mais delongas, pessoal, meu nome é Johnny Peterson, este é o podcast da Mineração na TV, e vem comigo. Desde os primórdios da humanidade até atualmente, o ser humano recorre ao meio ambiente para a sua evolução. É impossível falar dos avanços da sociedade sem falar dos seus impactos ao meio ambiente. Afinal, não existe atividade humana sem uso de recursos naturais, sejam para construções, tecnologias, subsistência ou até o mais básico das atividades. Em momento nenhum, devemos minimizar a importância do meio ambiente, assim como o efeito das ações antrópicas do mesmo. Será possível um equilíbrio entre a sociedade e o meio ambiente? Bom, conhecemos as diversas consequências do uso desenfreado dos recursos naturais, como a poluição de rios, mares, zonas urbanas, desmatamento, extinção de espécies, alterações no solo, entre outros. Hoje, um dos maiores desafios da nossa geração e as próximas é exatamente essa: garantir que haja um equilíbrio no desenvolvimento das sociedades e a preservação do nosso meio. Em prol de minimizar os impactos causados ao meio ambiente, já existem diversas políticas acerca do assunto, buscando conscientizar e incentivar a preservação ambiental, além de um conjunto de leis que regem o uso do meio ambiente. Já dentro do assunto de legislação ambiental, imagino que você saiba que para realizar qualquer atividade que altere o estado natural de uma localização ou instalação, é necessário ter uma licença. E para realizar atividades no meio ambiente, não é muito diferente. E é aí que entram as chamadas licenças ambientais. Em resumo, uma licença ambiental é um instrumento que tem como objetivo estabelecer um controle e conseguir fazer um acompanhamento de atividades que fazem uso de recursos naturais ou que possa causar degradação ao meio ambiente, sendo poluidoras ou não. Para uma empresa conseguir a concessão deste tipo de autorização, a mesma tem que provar que está legalmente habilitada para realizar a atividade que deseja realizar de acordo com a legislação do seu respectivo município. E para que haja uma renovação da licença, este ato deve ser requerido com no mínimo 120 dias de antecedência do vencimento do documento. Existem vários tipos de licença, para ser mais preciso, 8. Contudo, nós vamos focar em 3 dessas, LP, LI e LO. A licença prévia, como pode-se perceber, é a primeira etapa do licenciamento. Ela é concedida na fase de planejamento do empreendimento e necessária para dar início à atividade. A LI, ou licença de instalação, é concedida após a aprovação do projeto inicial e, como você pode imaginar, ela permite a instalação de uma atividade em um determinado local, desde que todas as medidas de proteção ambiental tenham sido definidas. E, por fim, a LO, ou licença de operação, é a licença que dá autorização para uma atividade, desde que as obrigações das licenças anteriores tenham sido cumpridas. Nela, são definidas as condições de operação e os métodos de controle ambiental na área. Quando falamos em estudos ambientais, consideramos quaisquer estudos que se relacionem aos aspectos ambientais, incluindo a localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para análise da licença requerida, tais como relatório ambiental,
plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. A preservação do meio ambiente é fundamental para garantir o equilíbrio ambiental que sustenta a vida do nosso planeta. Nosso grande desafio e das futuras gerações é conseguir um equilíbrio para o crescimento econômico associado à preservação ambiental. Desde que a humanidade se entende por sociedade, ela vem provocando mudanças no meio em que vive. Inicialmente eram pequenas mudanças ou inofensivas. Porém, as últimas décadas essas transformações apresentaram grande impacto sobre o ecossistema mundial e cada vez mais assistimos a um consumismo desenfreado e à destruição dos nossos recursos naturais, o que tem gerado prejuízo não só ao meio ambiente, mas também à própria sociedade como um todo. Os impactos ambientais negativos causados pelo homem e a falta de relação equilibrada entre o ser humano e o meio ambiente são diversos. Podemos citar a diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição de habitats. Isso acarreta no aumento do número de doenças na população e outros seres vivos, afeta a qualidade de vida. Vamos então trabalhar para desenvolver essa consciência e responsabilidade com o meio ambiente nas próximas gerações. E aí, o que é que vocês acharam dessas curiosidades de hoje? Gostaram? Pois bem, no próximo bloco vamos conversar com um bate-papo muito legal com um profissional dessa área, engenharia ambiental e sanitária, o Heloísio Dantas. Voltamos já! Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do podcast da Mineração na TV. E hoje eu estou aqui com meu amigo Heloísio Dantas. Heloísio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, Johnny. Bom dia pessoal aí do podcast da Mineração. É um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é todo nosso, Heloísio. Pessoal, Heloísio, ele é engenheiro ambiental e sanitarista, trabalha com essa parte de sustentabilidade empresarial, geotecnologias e data science. Tem larga experiência em temas ligados ao meio ambiente, empresarial, assessoramento remoto, geoestatística e necessidades ambientais. Além de ser membro da AEAMBS, que é a Associação de Engenheiros Ambientais e Sanitários de Pernambuco. Heloísio, vamos falar um pouco sobre meio ambiente e sociedade. Na sua visão, qual é a importância do meio ambiente na sociedade? O meio ambiente e a sociedade, ele é um binômio, né? Seria o que a gente chama aí de socioambiental e indissociável, né? Uma coisa está atrelada à outra, de modo que hoje em dia já tem uma conjugação desses elementos no sentido de entender como elementos, né, que está interrelacionado, não separado, não entender em partes, né? Porque um interfere muito na esfera do outro, né? Você ter um desequilíbrio ambiental, você certamente terá também um impacto social muito forte, e vice-versa, né? Quando você tem também aí uma desconformidade social, né? Às vezes através de um empreendimento que não tenha bem o acento social ali naquela região, você também vai ter aí certamente um problema ambiental de plano de fundo, né, dessa história toda. Então, cada vez mais a sociedade está a par dessa relação e atenta. Excelente resposta, Luiz. Ficou bem claro para nossos ouvintes. Mas eu já falei aqui em diversos programas sobre a parte anterior ao impedimento mineral, que são os estudos ambientais. O que é que você tem a nos dizer sobre esses estudos e a importância deles? É importante você até frisar aí um ponto, para a parte mineral, né? Toda a estrutura de licenciamento ambiental que a gente possui hoje, mais complexa, que seriam aí os estudos de impacto ambiental, ela é decorrente de uma preocupação com a atividade minerária, né? Foi quem, em primeira ordem, trouxe isso até num escopo constitucional, né? E posteriormente passando a legislação infraconstitucional e as
as normativas, né, dos conselhos para poder instituir essas regras, né, dando mais clareza e mais viabilidade, né, também de execução desses estudos que atendam a uma conformidade que a sociedade necessita. Então, são diversos estudos, né, a mineração, a atividade minerária em específico é quem vai ditar essa regra, ela é multi também, não é só do órgão ambiental, não é? Então, hoje a gente tem uma série de órgãos, né, que vão reger todo esse licenciamento, né? Tem questão de ver se tem alguma comunidade tradicional inserida naquele contexto, são as comunidades do entorno, você tem também a questão do estudo minerário, né? E isso compõe o que a gente, de forma mais rasa, chama de estudo ambiental, né? Estudo preliminar para uma viabilidade de um empreendimento de uma dimensão de uma mineração, né? E esses estudos, a perspectiva é interessante do ponto de vista de uma atividade minerária, é que você tem que ter, durante essa licença, ela tem que pensar nos impactos que ela vai causar antes, durante e depois da mineração, né? E você sabe muito bem que os ciclos são longos, né, de mineração, não se faz uma mineração para ciclos curtos, né? Então, ela tem que ser uma legislação que tem que pautar muito em cima de uma prevenção, porque o dano futuro ele é muito incerto, né? A gente teve os episódios de Brumadinho, que foi uma coisa que entra nessa esfera, né? Quando se licenciou lá atrás qualquer tipo de empreendimento daquele, ou equivalente, né, que foram tomados em relação àquilo, não se esperava nunca o impacto daquele monte, né? Então, essa é a complexidade, né? Essa é a complexidade dos estudos prévios, né? É de prever o imprevisível, às vezes. Pessoal, esse bate-papo com o Elísio está muito bom. Voltamos no próximo bloco. Não sai daí. Estamos apresentando o podcast da Mineração na TV. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Estamos na era digital. As pessoas passam a maior parte do tempo assistindo vídeos, seja no YouTube, Instagram ou TikTok. Se você quer criar vídeos, com certeza você vai precisar de um editor de vídeos, e para isso você pode contar com o Márcio, a sua edição de vídeo bem fácil. Cortes, transições, músicas e muito mais. A sua edição de forma bem fácil. Então, fale com o Márcio. A Climario, há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Climario. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508.
O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. Estamos de volta ao podcast da Mineração na TV. Pessoal, estamos de volta aqui pelo I. Realmente, Luiz, é muito importante essa questão dos estudos, né? Observe, como falamos para curiosidade, as licenças. O que você tem a falar para a gente dessas licenças e a importância de obtê-las, principalmente na construção civil, que temos aqui na região norte-nordeste? Partindo assim, primeiro para essa parte final do questionamento é da importância, né? Primeiro que operar um empreendimento potencialmente poluidor sem a devida licença ambiental é um crime ambiental, né? Então, a empresa que funciona sobre esse regime, digamos assim, correndo esse risco, ela corre risco de ter, além de uma multa, a paralisação da sua atividade dependendo do tipo de impacto que ela provoca. E ainda ter que licenciar, né, posterior. Então, é um impacto econômico muito forte para o empreendedor poluidor, né? Então, é muito importante. E as etapas que a gente pode destacar aqui, né, para quem tem, de certo modo, conhecer, a licença, ela é formada por etapas. A gente tem, na fase de projeto, a licença prévia. Ela visa, de um certo modo, a gente ter uma dimensão dos aspectos e os impactos que o negócio vai gerar naquela região e pensar do ponto de vista projetivo para diminuir esses impactos, né? O que é que pode ser mitigado, que tipos de tecnologia podem ser adotadas na fase da instalação, na fase de operação, a nível de projeto que vai gerar um empreendimento mais sustentável, né, no longo prazo, de acordo com as normas ambientais vigentes. E posterior você tem a licença de instalação. Ela é um avanço na licença prévia, e a ideia dela é você controlar todos os impactos que ocorrem durante a fase de instalação do empreendimento, né? Esse controle, ele também acaba sendo uma barreira para a próxima etapa, que seria a licença de operação, ou seja, ele tem que cumprir conforme foi liberado a licença, né, para ele instalar, fazer aquela instalação, e aí ele recebe uma licença de operação que ele tem que periodicamente renovar. Isso cumprindo as conformidades dos termos, né, que são estampados na criação daquela licença. Entendido, Luiz. E na questão de construção civil, que é forte aqui na nossa região, esses estudos, tem alguma particularidade que você possa dizer para a gente? Os estudos na construção civil, a depender do tipo de construção, né, se é habitacional, se é de infraestrutura, eles tendem a ser mais simples, né? Obviamente, aqueles que são de ordens de construção mais complexos, como rodovias, obras de saneamento, tem uma complexidade, e o imobiliário, né, tem outra complexidade. Esse setor, né, de construção civil, primeiro que ele é um grande parceiro, né, do meio ambiente, no sentido de quando ele é feito conforme as normas, você efetivamente tem aí uma redução significativa de impacto, porque são grandes geradores de material, né, de resíduo. Mas hoje em dia você consegue empregar a questão
dos resíduos reciclados, você consegue ir fazendo esse balanceamento dos impactos, né? E de fazer uma construção condizente com a localidade, né? Que vai ter um período maior de durabilidade, né? Então eu acho o seguinte, que com esse avanço dessas tecnologias, tende aí, dentro do setor do meio ambiente, ter uma abertura melhor, né? Tem uma visibilidade melhor do ponto de vista ambiental, e assim ele enxerga como uma oportunidade de fazer uma grande parceria. Então, às vezes a gente vê, em Pernambuco, inclusive, é um grande caso, né, de um case interessante de sucesso na questão dos telhados verdes, né, um fomento do poder público, mas uma resposta também dos empresários de dar soluções viáveis, interessantes, boas, né, e que põe Pernambuco como uma grande referência nisso. E eu acho assim, né, eu digo a um colega, a questão quando a gente vê uma crise num setor principalmente da construção civil, o primeiro que sente é o setor de licenciamento ambiental, porque é o que para. E primeiro, o cara não tá, ele tem que ver primeiro com licenciamento para depois construir, né? Então, assim, quando a gente vê aí também o aquecimento nesse setor, e aí o poder público tem que vir com a resposta adequada, que é ter agilidade nesses processos, ter seriedade em encarar, né, capacitar os seus servidores para poder responder tecnicamente às demandas que o mercado busca, né? E isso vai trazer emprego, renda. Construção civil é um forte aliado, né, de você conseguir um desenvolvimento sustentável. Do mesmo jeito também que se você não tiver essa parceria, é um grande causador de impacto ambiental, né? Luiz, no início nós falamos que você é membro da Associação de Engenheiros Sanitários e Ambientais aqui de Pernambuco. Qual é o paralelo entre as áreas de ambiental e sanitária? E qual é a principal função de uma associação desse tipo? O CREA, ele incentiva muito o associativismo, né, entre as diversas engenharias, né, com o fim de fomentar o seu desenvolvimento. E a EAMBS, ela é uma associação que congrega aí o setor de profissionais que trabalham com o meio ambiente. Realmente são duas engenharias distintas. Existe a engenharia ambiental e a engenharia ambiental sanitária, né? A primeira, ela tem um foco principal nessas questões de licenciamento, mais de gestão ambiental, a contemplação das normas ambientais em relação aos empreendimentos de construção civil, enfim, da engenharia como um todo. E a segunda, ela tem o viés sanitarista, né, de obras de saneamento, obras relativas à questão dos tratamentos dos resíduos, mais a parte sanitária mesmo, como dizer assim, de sanear, né, de ter assistência da saúde do ponto de vista urbanístico, né? Mas elas congregam numa mesma engenharia, no sentido que os dois buscam a mesma coisa, que é o desenvolvimento sustentável. E aí são aliados de propor soluções para os empreendimentos, no sentido de fomentar esse desenvolvimento sustentável. E a EAMBS é uma associação aqui de Pernambuco, ligada ao CREA, né? E a gente vem atuando no sentido de divulgar melhor qual é o papel do engenheiro ambiental e fazer parcerias com a sociedade para melhorar, né, a relação das partes, né, tanto dos engenheiros como dos empresários com o meio ambiente. Então, a gente atua aí nesse sentido. Luiz, estamos chegando ao final da nossa apresentação.
novamente, muito obrigado pela sua participação e deixe uma mensagem para nossos ouvintes e também os contatos da sua consultoria para que eles entrem em contato com você. O que eu deixo de recado para seus ouvintes aí, que são ouvintes qualificados, né, são engenheiros, na grande maioria, ou empresários, estudantes também, né? Então, assim, é de que o desenvolvimento sustentável, né, o movimento de congregar o desenvolvimento com a sustentabilidade ambiental, social, ele é um caminho hoje sem volta, né? E, na verdade, a gente está passando por evoluções desse processo através da inserção agora da atividade financeira, né, com o ESG, que congrega também a questão da governança, né, a mais e congrega isso ao setor financeiro. Então, é importante você, primeiro, entender que meio ambiente é mais uma oportunidade do que uma barreira, né, e é o futuro, né? Que futuro você vai deixar? Que sociedade você vai legar às próximas gerações, né? Então, a gente tem que ter esse papel ético, social, de entender que o que a gente causa de impacto hoje, quem vai sofrer lá na frente são os nossos filhos, nossos netos. Então, que lugar você quer deixar para essas pessoas, né? Que espaço? E deixar meu contato, eu vou deixar nas minhas redes sociais, através aí do LinkedIn, pode buscar por Heloísio HM Dantas, e no Instagram, o @Heloísio, também pode me buscar lá, que eu também, a gente pode trocar uma ideia. E o contato profissional, eu tenho uma consultoria chamada Ambianalytics. Quem precisar também de mais informação, uma atividade profissional, pode procurar lá, ou qualquer outro engenheiro ambiental que esteja, né, se identifique como do CREA, né, e também faça parte da Associação de Engenheiros Ambientais de Pernambuco, porque isso é um requisito, de certo modo, de uma pessoa que se preocupa com o desenvolvimento local, né? O meio ambiente local, e tem uma inter-relação muito importante dentro desse contexto. Luiz, novamente, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Aguardo vocês na mega live da mineração, lá no canal do podcast da mineração. Podcast da Mineração na TV, um programa sobre como a mineração faz parte da sua vida e garante nosso futuro. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. Estamos na era digital. As pessoas passam a maior parte do tempo assistindo vídeos, seja no YouTube, Instagram ou TikTok. Se você quer criar vídeos, com certeza você vai precisar de um editor de vídeos. E para isso você pode contar com o Márcio, a sua edição de vídeo bem fácil. Cortes, transições, músicas e muito mais. A sua edição de forma bem fácil. Então, fale com o Márcio. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888.
Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio.